Sejam muito bem-vindos a mais uma análise intensiva. Para quem está aí na linha de frente, batalhando na preparação para provas de concursos, a gente sabe que dominar a gramática vai muito, mas muito além de só decorar aquelas teorias antigas, né? Na verdade, o segredo é enxergar a lógica estrutural por trás da língua. Essa masterclass de hoje é focada em dois pilares absolutos que garantem pontos valiosos: a reescrita de frases e a variação linguística. A nossa meta aqui é treinar o olhar de quem vai fazer a prova para identificar armadilhas na hora e, claro, entender as engrenagens do nosso idioma com total precisão. Então, o nosso roteiro de hoje vai ser bem direto. Vamos começar com as regras básicas de reescrita, depois passamos para a redução e discurso indireto, em seguida vamos mapear as pegadinhas de paralelismo e vozes e, por fim, fechar com as variações linguísticas no cotidiano. Começando pela seção 1, regras básicas de reescrita. Os nossos fundamentos. Afinal de contas, o que as bancas examinadoras realmente querem testar com essa história de reescrita de frases? Bom, na verdade, é uma espécie de teste triplo. A banca quer avaliar a capacidade de manter o sentido original daquela frase, de alterar a estrutura gramatical com destreza e, ao mesmo tempo, de respeitar a norma padrão da língua. Ou seja, falhar em apenas um desses três detalhezinhos significa, infelizmente, perder a questão inteira. E isso aqui ilustra brilhantemente o nosso primeiro mecanismo, que é a substituição. A ideia básica é trocar palavras por outras que sejam equivalentes, mas sem alterar a essência da mensagem. Como vemos aqui, a palavra feliz foi trocada por contente. É um processo bem simples à primeira vista, mas olha, exige alerta máximo. Substituir por um sinônimo não dá o passe livre para mudar o sentido da frase. E tem um detalhe: os examinadores adoram usar termos polissêmicos, sabe? Aquelas palavras que carregam vários significados dependendo do contexto. Eles fazem isso justamente para tentar derrubar quem está desatento. Avançando um pouquinho, a gente tem o deslocamento, que é basicamente mudar a ordem dos termos dentro da oração. A nossa frase original diz: o aluno estudou muito. Ao deslocar o advérbio lá para o início, ficamos com muito o aluno estudou. As bancas amam fazer isso, movendo os chamados adjuntos adverbiais de um lado para o outro da frase. O pulo do gato aqui é verificar se essa verdadeira dança das palavras não passou a exigir o uso obrigatório de vírgulas, ou quer ver outra coisa comum, se não gerou uma alteração sutil na ênfase, que acaba descaracterizando a mensagem original. Beleza! Entrando agora na seção 2, redução e discurso indireto, as nossas transformações avançadas. Vamos ver como a redução e a ampliação de orações funcionam na prática. Elas operam alterando a estrutura sintática, mas, e isso é fundamental, segurando firmemente a mesma carga narrativa. Do lado esquerdo, a gente tem a forma mais enxuta e direta. Ao chegar, sentou. Essa é a oração reduzida. Já do lado direito, a forma desenvolvida, crescendo com o uso de uma conjunção completinha ali. Quando chegou, sentou. Notem que o evento narrado, o fato em si, é rigorosamente o mesmo. Treinar o cérebro para reconhecer rapidamente essas pontes entre orações reduzidas e desenvolvidas acelera absurdamente a leitura das alternativas na hora da prova. Gente, prestem muita atenção neste atalho visual para converter o discurso direto para o indireto. É um macete de ouro. A lógica por trás disso é que toda vez que a gente relata a fala de alguém, os tempos verbais precisam, obrigatoriamente, dar um passo para trás no tempo. Funciona assim. O presente do indicativo retrocede para o pretérito imperfeito. Então, eu estou bem vira, ele disse que estava bem. O pretérito perfeito volta lá para o mais que perfeito. Eu fui se transforma em ele disse que fora. E o futuro do presente desliza suavemente para o futuro do pretérito, eu serei aprovado, muda para ele disse que seria aprovado. Memorizar essa escadinha temporal salva um tempo precioso. Isso nos leva direto para a seção 3, pegadinhas de paralelismo e vozes. A nossa verdadeira zona de perigo. O famoso paralelismo. Ele exige a manutenção da mesma estrutura sintática quando temos elementos coordenados. À esquerda, a gente vê a harmonia perfeita. Dois verbos no infinitivo bonitinhos, estudar e trabalhar. Agora, dá uma olhada à direita. Essa quebra de ritmo custa pontos valiosos. Estudar e trabalho. Tenta coordenar um verbo com um substantivo. Fica estranho, né? O grande problema é que em questões de múltipla escolha com parágrafos gigantes, esse tipo de assimetria fica super camuflado no meio de tanto texto. A técnica aqui é fazer uma leitura dinâmica, escaneando avidamente a classe das palavras que estão sendo coordenadas para não cair nessa armadilha. Outro ponto clássico de prova é a transformação das vozes verbais. Na mudança da voz ativa para a passiva, acontece um verdadeiro cruzamento estrutural. Na ativa, o aluno fez a prova, o foco total está em quem pratica a ação. Na passiva, aquele que era o objeto da frase assume o lugar de sujeito. A prova foi feita pelo aluno.
O grande detalhe, ou melhor, a regra de ouro estrutural a ser verificada sempre nas alternativas, é a inserção do verbo ser acompanhado do particípio passado do verbo principal. Não tem erro. Então, o ponto crucial aqui é manter o radar sempre ligado para essas 5 armadilhas clássicas. Número 1. Sinônimos que traem o sentido original da frase. 2. Palavras com múltiplos significados. 3. O deslocamento traiçoeiro de adjuntos adverbiais que pode mudar totalmente o foco da oração. 4. O esquecimento de manter o tempo verbal exato na hora de criar uma voz passiva. E claro, a número 5, a perda total da essência da frase original. Evitar essas 5 bandeiras vermelhas é a garantia de colocar pontos fáceis e seguros no bolso. Mudando um pouco de marcha agora, seção 4, variações linguísticas no cotidiano. A linguagem no mundo real. O que é variação linguística na essência? Bom, é a comprovação prática de que não existe uma única forma inquestionável de falar que sirva para absolutamente todos os momentos. A língua é uma ferramenta viva. Ela se adapta e varia dependendo do contexto, da região geográfica, do grupo social e até mesmo daquela situação imediata em que a conversa está acontecendo. O exemplo mais palpável e até divertido da variação regional, também chamada de diatópica, é o nosso inesgotável debate culinário nas feiras do país. Mandioca, aipim ou macaxeira são só nomes diferentes para o exato mesmo alimento. O falante lá do Sudeste, o do Nordeste e do Sul estão todos perfeitamente corretos dentro das suas realidades culturais. A verdadeira riqueza da nossa língua mora justamente nessa diversidade de vocabulário que é desenhada pelas fronteiras geográficas. Mas não é só a região que manda, né? A gente tem também as variações que dependem da circunstância e do meio. Pensa bem, uma entrevista de emprego exige um registro super formal e monitorado. Essa é a variação situacional, ou diafásica. Por outro lado, uma conversa de bar com os amigos no final de semana permite abreviações, gírias e um tom infinitamente mais relaxado. Aí a gente já cruza as fronteiras das variações situacionais e também das sociais, as chamadas diastráticas. No fim das contas, é o contexto que dita qual roupa a nossa língua deve usar. Agora, o que é realmente fascinante é notar o peso do tempo histórico em tudo isso. A variação diacrônica mostra direitinho como a sociedade vai simplificando a comunicação ao longo dos séculos. Aquilo que começou lá no passado como o extremamente polido vossa mercê foi se desgastando pelo uso constante no dia a dia, passou por várias fases e pousou no prático e direto você que a gente usa hoje. A língua evolui movida por essa necessidade incansável de velocidade e praticidade. Para amarrar tudo que a gente viu, essa tabela aqui funciona como nosso panorama definitivo. É aquele momento de dar um print na tela. Ela traz desde os mecanismos de reescrita, como substituição, deslocamento e o nosso imprescindível paralelismo, passando por aquelas transformações de vozes e a redução de orações. E, do outro lado, tem o quadro completinho das 4 grandes variações da língua no nosso cotidiano: a regional, a social, a situacional e a histórica. É o resumo perfeito para consolidar essas ideias na memória antes de qualquer prova. E para fechar com uma reflexão que une o estudo puro e simples da gramática à nossa vida real, sabendo que a língua está sempre em constante mutação para servir melhor a quem fala, qual desvio da norma culta que a gente condena hoje vai acabar se tornando a regra absoluta das gramáticas do futuro? Compreender a língua não é só observar um monte de regras estáticas no papel, é acompanhar uma evolução que não para nunca. Fica aí o convite para continuarmos analisando cada texto, cada questão e cada frase com esse olhar crítico, ágil e investigativo,